Bom dia a todos, muita paz para todos nós. Meu nome é Bartolomeu, sou do Grupo Espírita Paz. Nós estamos aqui para dar prosseguimento aos estudos do livro Vida Feliz, Joana de Anjos, de Valdo Franco. Hoje o capítulo 96. Apresenta-te sempre bem, quanto te seja possível, sem o excesso de esmero, parecendo um manequim ou descuidado qual se fosse uma pessoa displicente. A roupa é feita para o homem, e não este para viver em função daquela. As modas são caprichos de mercado, para granjear recursos, estimulando a insensatez e a imaturidade das pessoas. O traje asseado, que proteja o corpo, embora ultrapassado, é mais importante do que o último figurino em exibição, muitas vezes ridícula. Não te atormentes em face da insignificante justificativa de não estares na moda, sempre de passagem. Ao ler este texto da Joana de Anjos, lembramos do clássico conto do autor dinamarquês Hans Christian Andersen, A Roupa Nova do Rei. Resumindo, este conto diz o seguinte, que existia um reino e o rei deste reino era muito vaidoso e orgulhoso e gostava de ostentação. E dois malfeitores, ao chegar um dia neste reino, pediram uma audiência e, sabendo das dificuldades desse rei, disseram para ele que eram alfaiates e que traziam uma novidade, um tecido mágico que só os inteligentes conseguiriam ver. Pois bem, o rei então caiu na armadilha e aceitou que esses dois alfaiates fizessem uma roupa nova para ele. Os dois alfaiates, malfeitores, pediram então um cômodo para trabalharem e muita comida, muito luxo e muito ouro, pois o tecido era muito caro. Gastaram vários dias e, finalmente, a roupa ficou pronta. O rei então foi para provar como tinha ficado a sua nova roupa. Despiu-se e vestiu a roupa. Olhou-se no espelho e não viu nada. Mas com receio de parecer pouco inteligente, disse: "Olha como ficou bonita, estou muito bem." Chamou os seus súditos bajuladores e perguntou a eles como eles o viam. E todos então disseram: "Nossa, que roupa muito bonita, ficou muito legal, ótimo, elegante." E o rei então pensou: "Nossa, só eu que não sou inteligente, todos estão vendo a roupa, menos eu." O rei então resolveu mostrar para as pessoas mais simples do reino. E todas essas pessoas não viram nada, mas ficaram com receio de serem maltratadas por dizerem a verdade. Mas tinha uma criança que acompanhava sua mãe, e a criança gritou para todos ouvirem: "Olha, o rei está nu." E o rei então, neste momento, cai a ficha e percebe que fora enganado pelos dois malfeitores que já tinham fugido. Mas também percebe que, principalmente, fora enganado pela sua própria vaidade e orgulho. Esses dois textos, então, da Joana de Anjos e este conto, nos mostra a questão da vaidade, do orgulho, da hipocrisia. É o que passa nesses assuntos que são aqui tratados. Quer dizer, é a valorização do externo em detrimento do interno, das realidades íntimas de cada um de nós. Quando olhamos muito para o externo, no dizer de Jesus, essas questões são roubadas pelos ladrões e consumidas pelas traças. Então estamos sujeitos a essas armadilhas que a vida nos traz. Já diz os provérbios
populares que assombração sabe para quem aparece. E só lobos caem em armadilhas de lobo, não é mesmo? E é interessante nesse aspecto que um ser humano ele pode fazer uma medida de outro ser humano, não só pelo traje, como está tratando aqui o assunto, mas também pelo poder que aquela pessoa ostenta, pela sua conta bancária elevada, pelo número de bajuladores que o seguem, até pela cidade em que ele reside. Interessante essa sutileza desses preconceitos, né? A questão da cidade, nós lembramos do Evangelho de Jesus, quando Filipe, ao falar com Natanael sobre Jesus, Natanael ainda não tinha sido apresentado a Jesus, e sabendo que Jesus vinha de Nazaré, Natanael disse a Filipe: mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Olha a sutileza, né? Até uma pessoa bem intencionada está sujeito a essas questões de preconceitos. Ou seja, de uma cidade pequena como Nazaré, do pensamento de Natanael não poderia vir ninguém bom. Lembramos também de Pedro, que, seguindo os seus escrúpulos, no momento de confusão mental, negou Jesus por 3 vezes. Naquele momento ficou apavorado e pensou: vão me prender? O que dirão se eu disser que era um discípulo de Jesus? No entanto, temos que lembrar sobre Pedro que, após esse episódio, não podemos esquecer que ele teve 30 anos de trabalho maravilhoso em favor do cristianismo. Mas a principal questão que nos remete aqui quando lembramos de Jesus são os fariseus, porque era aquela classe que trazia consigo uma enorme dificuldade, a hipocrisia. E Jesus era firme com os fariseus, com a classe dos fariseus, censurando essa questão da hipocrisia. Notem que Jesus não criticava as pessoas, os indivíduos, mas sim a ideia farisaica. E Jesus os chamava de raça de víboras, olha que coisa forte, e também de túmulos caiados. E essa questão do túmulos caiados cai bem aqui na questão que estamos tratando, né? O túmulo caiado é aquele que é bonito por fora, aparenta-se bem, mas por dentro está cheio de podridão e dificuldades. E temos que pensar numa autorreflexão em que situações que nós podemos nos colocar numa ideia farisaica. Quando estamos tratando as questões de forma aparentemente por fora muito bela, muito bonita, mas por dentro trazemos inúmeras dificuldades. A nossa casa mental está totalmente bagunçada, não é mesmo? Essa é a questão que está sendo tratada aqui nesse assunto. A roupa, ela apenas é uma amostra de todas essas questões. Tem questões muito mais complicadas. Então nos mostra que estamos valorizando muito as questões externas e estamos deixando de fazer uma autorreflexão, uma análise, um processo de autoconhecimento em torno das nossas próprias ideias essenciais de filhos de Deus. Para fecharmos, nós lembramos que o próprio Jesus tratou dessa questão, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 28 e 29, naquela passagem dos pássaros do céu, dos lírios do campo. É uma das passagens mais poéticas e belas do Evangelho. Então Jesus diz lá: e quanto ao vestuário, por que andeis solícitos?
Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha como que Jesus está retratando a questão. Ele pergunta, né? E o vestuário? Por que andais solícitos? E a roupa? Por que estamos preocupados com a roupa? Deus não proverá? E é essa questão que temos que refletir. Nessa mesma passagem, mais adiante, no versículo 33, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muito legal, né? Porque aqui Jesus está tratando de prioridades. Ele está dizendo, buscai primeiro, priorize o reino de Deus e sua justiça. O que quer dizer o reino de Deus? Não é um lugar externo, mas é um lugar íntimo, um lugar dentro de nós. É aquela questão da harmonia, da harmonização, de estarmos bem, de estarmos em paz. Isso tem que ser prioridade na nossa vida. As demais coisas, que muitas vezes valorizamos, elas virão naturalmente. O grande problema nosso é que estamos sempre invertendo essa proposta aqui de Jesus, buscando as demais coisas primeiro e deixando as coisas essenciais para a questão secundária. Então atentemos nesse aspecto. Muita paz para todos. Jesus nos abençoe hoje e sempre.